8h42 no ar, o Conversa de Redação dessa sexta-feira, 9 de setembro de 2022. Comigo aqui para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Malco Camargos e Ricardo Kertzmann. E hoje a gente tem uma participação especial direto da Inglaterra, porque depois tudo que aconteceu ontem, né, a rainha da Inglaterra morreu. E, enfim, toda a cobertura jornalística em torno desse caso. A Itatiaia, então, tem um enviado especial na terra da rainha, a terra do rei agora, né? O Marcelo Beckler, que já acompanhando, acabou de descer, acabou de pousar lá na Inglaterra e vai trazer os últimos detalhes pra gente. Ô Marcelo, tudo bem? Bom dia pra você. Fala, Júnior, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para todo mundo acompanhando a gente. A Itatiaia está falando diretamente do aeroporto de Heathrow. Acabamos de desembarcar aqui em Londres para fazer a cobertura do funeral da Rainha Elizabeth II. 16 graus de temperatura, dia tipicamente britânico, muitas nuvens, pode chover a qualquer momento. A expectativa é de que chova durante todo o dia por aqui. E o que a gente pode perceber é, claro que não se fala em outra coisa por aqui, né? Todos os monitores do aeroporto estão ligados nas televisões locais, mostrando imagens do Palácio de Buckingham, mostrando matérias especiais da Rainha Elizabeth. Não existe, aparentemente, até porque já acompanhava ontem desde Barcelona também, uma grande comoção nesse momento das pessoas, uma grande surpresa, né? Porque já era algo esperado realmente de que a Rainha Elizabeth, pela sua saúde frágil nos últimos anos, pudesse falecer, como de fato aconteceu nesta quinta-feira. Aqui aconselham a gente de que peguemos o transporte público. Vou até o centro da cidade agora, cerca de 50 minutos de metrô, troca apenas uma vez, e que não peguemos táxi ou carros de aplicativo, nada nesse sentido, por conta do trânsito muito pesado em Londres. Tem muita gente se locomovendo de várias partes do Reino Unido aqui para Londres, para prestar solidariedade, para prestar suas condolências, enfim, para participar de alguma forma desse momento que é histórico para todo mundo por aqui, né? Foram 70 anos de reinado, praticamente ninguém passou por uma sucessão como a gente vai passar agora na corte inglesa. Enfim, os transportes, de preferência desta maneira, utilizando transporte público, evitar carro, evitar as ruas. Fala-se por aqui, inclusive, de que pode faltar policiamento em Londres. A rodada do campeonato inglês, por exemplo, foi toda cancelada, em parte também em homenagem, em solidariedade, em condolências à família real, mas também porque faltaria policiamento para os jogos do campeonato inglês nesse final de semana, já que todo o aparato policial vai estar dirigido ao funeral da Rainha Elizabeth II. Vou voltar durante toda a nossa programação da Itatiaia, Júnior, trazendo mais detalhes aqui da nossa cobertura diretamente de Londres. Obrigado. Marcelo Beckler, então, falando direto de Londres, acompanhando o funeral da Rainha Elizabeth II. Agora, a expectativa de hoje que o novo rei da Inglaterra, né, que agora era príncipe, agora rei Charles III, deve fazer um pronunciamento após a morte da mãe. Eduardo Costa, eu começo com você, até porque eu sei que você é um admirador da rainha, de tudo que ela representa, mas para levantar a bola para você, eu peguei a primeira transmissão televisiva no Natal de 1957. Peguei um trechinho ali do pronunciamento dela. Ela diz assim: é inevitável para muitos de vocês que pareça uma figura bastante remota, uma sucessora dos reis e rainhas da história. Não posso liderá-los na batalha, não lhes dou leis, nem administro a justiça. Mas posso fazer outra coisa. Posso dar meu coração e minha devoção a essas velhas ilhas e a todos os povos de nossa Irmandade de Nações. Ela prometeu o coração e parece que deu. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Boa sexta. Esta é a rainha. Primeiro eu quero saudar a todos os cruzeirenses, e em especial os meus familiares, que são todos, exceto uma filha, tudo quanto é parente que eu tenho é cruzeirense, pela volta à Série A, que não é matemática, mas é real. E ontem, entre o anúncio da morte e o jogo que eu assisti com gosto, eu fiquei matutando sobre a rainha. E eu queria conversar com os ouvintes da Itatiaia, mas me dirigir principalmente para quem tem preguiça da monarquia e da realeza. Primeiro vamos falar da monarquia, em poucas palavras. 10 anos atrás, mais ou menos, o herdeiro da coroa portuguesa no Brasil, Dom Luís de Orleans e Bragança, recém-falecido, visitou Belo Horizonte e veio a Rádio Itatiaia dar uma entrevista para mim. Muito simpático, muito bonitão, grandão, um homem, olho de cor, cara todo chique. Falei, isso tem pinta de rei mesmo. Dado momento, ele virou e falou assim, eu virei para ele e perguntei para ele assim, o que o senhor diria para os mineiros para convencê-los que vale a pena
ter uma monarquia, a realeza lá toda bancada sem fazer nada. Uma vida de rei e de rainha, como a gente fala mesmo. Ele me respondeu com uma pergunta. Ele falou, essa emissora na qual o senhor trabalha tem quantos anos? Eu disse, 60. Quantas pessoas administraram essa empresa ao longo da história dela? Eu disse 2, o fundador e o irmão dele. Ele falou, o senhor acha que se trocassem de proprietário de 4 em 4 anos, que essa empresa seria o que é hoje? O Júnior, eu não paro de pensar nisso. Sobretudo com as trocas de governo que temos no Brasil. Tanto no plano federal quanto estadual e municipal, em que um chega e desfaz tudo que o outro fez para começar de novo. Se eu vou te dar um real de auxílio, ele não vai ter o nome nem de Fome Zero, nem de Auxílio Brasil, agora é Renda Brasil. E assim vai. Eu fico matutando isso. E ele ainda acrescentou, ele falou assim, o senhor acha que a coroa inglesa é mais dispendiosa para o país do que os escândalos do Brasil? A entrevista continuou. Depois eu fui lá, né, na Inglaterra, e como todo estrangeiro, eu quis ir ao tal do portão do Palácio Buckingham. E eu fiz questão, com o socorro de uma filha, porque ficaria mais fácil, meu inglês é mais difícil, de perguntar para as pessoas que lá estavam, nesse dia devia ter umas 200, de onde que eram. E eu encontrei uns 40 da Inglaterra. Você acha que alguém espontaneamente vai sair de casa, diferentemente de uma convocação, para ir para o palácio ver a troca de guarda? E eu descobri que o capital social, que é um negócio fundamental, existe lá e infelizmente não cá. Eu juro, recentemente, Boris Yeltsin saiu depois de escândalos. Algum dos amigos que estão aqui na mesa vai me dizer que a troca do primeiro-ministro da Inglaterra, que é o chefe de governo, né, a rainha chefe de Estado, teve teve 10% do estrago que tem o impeachment da Dilma, por exemplo, ou do Collor. Concorda comigo que é mais suave? Ponto. Os ingleses amam a sua realeza e a gente tem que respeitar. Agora, para fechar a segunda parte da história, que a morte da rainha me fez filosofar. A diferença entre pessoas rasas e fundas, profundas. As pessoas rasas dizem assim, ninguém é insubstituível. Se o Malcolm não comentar amanhã, o Kerstman comenta, o Jonas Piradelos comenta e vamos, vida que segue. Pessoas mais profundas, como o Mário Sérgio Cortella, são diferentes. Ele escreveu um livrinho que eu cito muito. Qual é a tua obra? O que você está fazendo nesse mundo? O que você vai deixar? Quando você morrer, que a família reunir para almoçar, vai sentir saudades ou alívio? Ô, gente, dá uma espiada na diferença dessa rainha e o filho dela que assume hoje. O filho dela que assume hoje é insonso. Ele é incolor, indolor, não tem cheiro, não tem nada. Sabe? O mundo inteiro percebe isso de longe. Essa rainha ficou 70 anos. Eu não sei se os amigos vão me desmentir. Eu não conheço uma meme, uma gafe grave, uma falta de polidez, uma falta de elegância, uma falta de juízo. Ela viveu horrores, traições na família real, gente maluca que toda família tem. Ela segurou a onda o tempo todo. Por isso que eu vou pedir ao Malcolm para poder me representar melhor em inglês. God save the Queen. Tá certo? Tá. Deus salve a rainha. Ô Malcolm Marcos, já que o Eduardo te citou aí, ele falou um pouco do legado, né, que envolve a própria rainha, e também desse futuro reinado aí na pessoa do agora rei Charles. Como é que você vê toda essa história, a representatividade, os símbolos em torno dessa coroa britânica? Primeiro, voltando um pouco, bom dia, Júnior, bom dia, amigos, bom dia, ouvintes. Primeiro, retomando a questão dos gastos da coroa, né, que é muito criticado, mas os gastos têm que ser colocados em contraponto com a receita, é tudo entrada e saída. E já foi provado há muito tempo para a Inglaterra que a receita que a família real gera, do ponto de vista de turismo, vai de souvenir, ocupação de hotéis, etc., é bem maior do que os custos que eles dão para o Estado. Então, é uma indústria que vale a pena, a indústria real, para a Inglaterra. Agora, essa indústria tem um papel político, e aí está a chave do segredo da longevidade do sistema. A Rainha Elizabeth conviveu durante esses 70 anos com 15 primeiros ministros diferentes. Dos mais competentes aos mais incompetentes. Muda o governo e segue o Estado. Muda o governo e segue o Estado. Então, Eduardo, em relação à sua frase, não é uma empresa que muda de dono em cada 4 anos. É uma empresa que respeita quando se muda o dono e as pessoas dão continuidade às políticas públicas que funcionavam e
promovem melhoramentos em relação àquelas que não funcionavam. É assim que a política funciona. E no papel de chefe do Estado, nesses 70 anos, ela nunca se indispôs com nenhum primeiro-ministro. Compreendeu o papel de outro poder. Respeitou as instituições. Se o outro poder dizia algo que ela não agradava, esse era o problema do outro poder e não dela. Não havia enfrentamento entre poderes. E isso é uma super lição para o Brasil de hoje. Ô, Ricardo Ketzmann, eu estou conversando com a minha amiga Larissa Mariano, que mora lá em Londres e até participou hoje do Jornal da Itatiaia com a gente. Ela fazia justamente essa distinção, como algo que está fazendo aqui, né? Rainha não mandava em quase nada, tinha aquela questão do símbolo ali da representatividade, era um chefe de Estado, né? Mas quem mandava mesmo era o primeiro-ministro, mas com uma figura muito importante ali naquele dia a dia da Inglaterra e, enfim, do Reino Unido. Bom dia, importantíssimo, é claro. Olha, eu acho que muito mais do que um evento histórico, a gente está vivendo um marco temporal, sabe? Eu não me recordo, sinceramente, posso falar minha memória aqui, ela anda falhando, mas eu não me recordo de ninguém vivo que tenha a estatura política e histórica que a rainha teve. Por que eu falo de marco temporal, Júnior? Porque eu me lembro bem da queda do Muro de Berlim e naquela época eu acho que ninguém, né, imaginava as consequências que o mundo iria sofrer com o passar dos anos após a reunificação da Alemanha. Aliás, mais de 30 anos depois, a gente tá vivendo as consequências, né? A invasão da Ucrânia pelo sanguinário Putin é uma prova disso. Eu estou dizendo dessa questão porque o príncipe Charles, como bem o Eduardo lembrou, todo mundo sabe disso, ele está longe de ser uma pessoa querida no Reino Unido. E a despeito de toda a admiração dos súditos que tem pela rainha, todo o respeito que os ingleses têm pela família real, a monarquia já viveu dias de mais prestígio por lá. A recente saída da Inglaterra da União Europeia, a troca de governo ocorrida nesses dias, né, com a saída do Boris Johnson e a entrada da atual primeira-ministra Liz Truss, a crise energética, a maior inflação de décadas, eu acho que tudo isso aí junto e misturado pode reacender e acalorar bastante a discussão sobre monarquia. Para encerrar, eu queria deixar aqui uma reflexão. Por favor, não é uma crítica, mas é sobretudo uma reflexão. O presidente Bolsonaro enviou uma nota de pesar aos ingleses, sabe? E nessa nota, eu estou com ela aqui, ele enalteceu o papel da rainha dizendo o seguinte, abre aspas para o presidente Bolsonaro, a rainha Elizabeth não foi a rainha apenas dos britânicos, mas foi a rainha para todos nós. Eu vou repetir, a rainha Elizabeth não foi apenas a rainha dos britânicos, mas foi uma rainha para todos nós. Presidente, se o senhor receber mais 4 anos de mandato dos eleitores brasileiros, por favor, faça como a rainha. Seja o presidente de todos. E presidente de todos significa verdadeiramente todos. Todos são brasileiros. Queria deixar aqui essa reflexão no final. Quer matar alguma coisa, Edu? Eu preciso, sabe? Esse assunto está tomando muito tempo, mas o Malco falou em custo-benefício. Sim. Lembra que no passado, a turma que gosta da direita, a turma da direita, detonou esses artistas, Gilberto Gil, sim, Caetano Veloso, Chico Buarque. Aí a contrapartida veio agora recentemente com a esquerda, principalmente dentro da imprensa, bateu forte dos sertanejos. E a justiça se imiscuiu e começou a proibir shows. E eu entrei na onda e falei, isso é um absurdo. A cidade tal, que tem tantos moradores, pagar tanto para um artista. Aí um amigo me chamou a atenção. Você, Eduardo, primeiro, o prefeito ganhou uma procuração para administrar a cidade. Se ele não for desonesto, e a contratação de um show, em princípio, não é desonesta, é preciso saber quais os fundamentos, ele vai ser julgado na próxima eleição. Ele não deve ser julgado por promotor, nem imprensa, ninguém, não. Segundo, quem sabe qual o retorno de um show do Eduardo Costa, o outro, em Conceição do Mato Dentro, é o prefeito, em termos de receita, de faturamento, de gente que vai à cidade e tudo. Então, vem o Malco e diz isso. A família real dá de receita, e qualquer pessoa que visitar Londres vai concordar com isso, mais do que de gasto. Sacou qual que é a diferença de entendimento das coisas? Como é que a gente vê a coisa muito na superfície, Juninho?